Vamos lá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião científica do Grupo de Anestesia Regional. Eu sou Alexandre Takeda e hoje o assunto é sobre o nervo isquiático. Nessa primeira aula, nós vamos falar, na verdade eu não, o Dr. Vitor Onias vai falar de anatomia do nervo isquiático, a sua formação, a inervação, e depois vai falar da via poplítea para o bloqueio do nervo isquiático. Na próxima aula, na semana que vem, ele vai falar de outras vias e comparar as técnicas. Tá certo? Dr. Vitor, a palavra é sua e uma boa aula. Bom dia, obrigado pela apresentação. Vou começar aqui a compartilhar na tela. A gente vai fazer hoje a nossa discussão, começar a discussão, como o Takeda já falou, do nervo ciático. A gente já teve a aula de femoral com a doutora Cris, e hoje a gente começa a nossa discussão sobre o isquiático, né, o ciático, sua anatomia, e nossa primeira via de bloqueio a ser discutida, a via poplítea, né? Então, vamos lá. Retomando a anatomia, lembrar que o ciático ele é originário do plexo lombosacral, ele vai receber raízes de L4 a S3, sendo o maior nervo dessas raízes, desse plexo, né? E também o maior nervo do corpo humano. Ele vai apresentar tanto quanto importantes funções motoras quanto sensitivas. Ele vai deixar, após a sua formação pelo plexo aqui nas raízes, ele vai deixar a pelve pelo forame isquiático maior e vai entrar na região glútea e vai, então, seguir o seu caminho distal. Alguns estudos em cadáver mostram que aproximadamente 15% da população já apresentam as divisões entre fibular e tibial, que são as principais ramificações do ciático, já na região aqui da pelve. Então, são dois nervos envoltos pela mesma bainha, já aqui na região pélvica, tá bom? E aí, chegando aqui na região glútea, a gente vê que após sair pelo forame isquiático maior, ele vai entrar na região glútea, logo abaixo do piriforme e acima dos músculos gêmeos, né? Quase que um pinçamento aqui do ciático, e aí ele vai sempre posterior à coxa, acompanhando o fêmur, descendo para a região distal. Vocês podem ver que eu destaquei um outro nervo aqui, que vai ser importante para as próximas discussões, que é o cutâneo femoral da coxa. Esse é um importante nervo sensitivo da região da coxa, que só vai ser contemplado em uma das vias de bloqueio. Está marcado aqui, mas aí a gente discute ele na próxima aula, porque quando a gente quer abordar esse território, tem só uma das vias que vai contemplar esse nervo, está aqui para as próximas aulas, tá bom? E aí, conforme o nervo vai se caminhando para a região distal e a gente chega na parte poplítea, a gente vai ter a divisão do ciático em fibular e tibial. Lembrar, o fibular ele vai para a lateral do paciente, o fibular, então, ele vai para fora do paciente, ele vem para a região lateral, e o tibial segue o seu caminho posterior aqui, e eles vão dar origem a toda a inervação, praticamente toda a inervação da perna, tornozelo e pé, lembrando que territórios mediais são pertencentes ao nervo femoral, tá bom? E aí, quais os territórios propriamente ditos do nervo ciático, né? Então, a gente vai ter o cutâneo, a parte posterior de coxa, posterior lateral anterior de pé, lateral de tornozelo, e lembrando mais uma vez aqui no desenho para a gente lembrar que a parte medial da perna, até aqui a região de maléolo medial, é território do nosso nervo femoral, tá? Parte motora, as musculaturas posteriores de coxa, musculaturas de perna e pé, e quando a gente fala de território ósseo, parte posterior de fêmur, tíbia, fíbula, ossos do pé, poupando sempre parte medial, tá? E aí, quais as indicações? Quando que eu vou pensar em fazer um bloqueio do ciático? Fazer um bloqueio de ciático não é como fazer um bloqueio de plexo braquial, que eu pego lá um cluster mais alto, como no supra, eu vou ter anestesia praticamente de todo o meu braço. Aqui, eu preciso ter uma minúcia maior em pensar onde vai ser a minha incisão,
Quais os territórios que serão abordados? Vai ter território ósseo, território muscular, vai ser só pele e subcutâneo? Porque, justamente, como a gente viu aqui, boa parte da coxa e parte da perna não é inervada exclusivamente pelo ciático, né? Então, a gente precisa saber quais outros bloqueios associar ao ciático para a gente ter uma analgesia, uma anestesia satisfatória. E aí, uma vez entendido qual a técnica cirúrgica, a gente entra nas nossas vias, via transdúctil, via anterior ou a via poplite. E para a aula de hoje, a gente vai abordar primeiramente a via poplítea, né? Que é quando a gente vem aqui na fossa poplítea e faz o bloqueio do nervo isquiático, logo aqui antes, ou logo exatamente, mais para frente, a sua bifurcação entre tibial e fibular, tá bom? Então, vamos lá. A via poplítea. Só um minuto. Quer que eu pause aqui o áudio? Tem alguém com o áudio aberto aí, gente? Só para silenciar, porque está dando microfonia aqui. Já foi. Então, vamos lá. Começando as indicações, né? Quando a gente vai pensar em fazer um bloqueio do ciático na fossa poplítea, né? Então, como a gente já viu anteriormente, o território de inervação do ciático vai ser toda a parte lateral, boa parte posterior, pé, tornozelo lateral e, mais uma vez, para não esquecer, poupando territórios mediais. Então, quando a gente pensa exclusivamente num ciático, cirurgias de pé, incisões, talvez laterais, mais laterais aqui de perna e tornozelo, e também para uma analgesia pós-operatória, ele também é um bom bloqueio para analgesia em pacientes com dor crônica, principalmente aqueles pacientes com dor isquêmica, aqueles vasculopatas com dor isquêmica, é um bloqueio que não só vai ajudar na parte dolorosa, como também, por promover um bloqueio um pouco, a vasodilatação vai auxiliar na dor isquêmica também por ajudar a chegar mais sangue na região. E aí que a gente tem que pensar, como eu falei anteriormente, de outros bloqueios a serem associados, se eu quero uma cirurgia aqui que é abaixo do joelho, abaixo do platô tibial, e eu quero visar uma analgesia pós-operatória, ou eu tenho contraindicações em fazer uma raquianestesia, e eu quero uma anestesia completa da perna e pé, lembrando que se o ciático pega todos esses territórios aqui e o outro nervo que vai pegar completamente o território medial é o femoral, eu fazendo uma associação entre ciático e femoral, eu vou ter uma anestesia completa do joelho, né, mais exatamente do platô tibial para baixo, sendo uma boa alternativa, uma boa associação, a alternativa ou associação à raquianestesia, tá? E também um bloqueio que era feito ainda mais por cirurgiões vasculares, bloqueios mais distais, como o pentabloqueio, todos os 5 nervos do pentabloqueio vão estar contemplados quando a gente faz um ciático associado a um femoral, tá bom? E aí, quais as contraindicações de fazer um ciático? Recusa do paciente, sempre a primeira contraindicação aos atos anestésicos eletivos. Infecção no local de punção. Lembrar que às vezes a gente vai fazer esse bloqueio em pacientes vasculopatas que vão passar por algum desbridamento, alguma amputação de membro inferior. Eles podem ter uma celulite, infecção no território, então a gente não vai fazer essa punção em cima de um território infectado. Alergia aos anestésicos locais e os anticoagulantes, lembrando agora da primeira aula que eu dei aqui nesse módulo, que foi de anticoagulantes e anestesia regional, eles são uma contraindicação relativa, né? Por quê? Porque o ciático é um bloqueio superficial, é um bloqueio numa região onde é possível fazer a compressão. Então, se eu tenho domínio da técnica, eu tenho um ultrassom à minha disposição, eu tenho como fazer com segurança um bloqueio do ciático na fossa poplítea, tá? Então, por isso se trata de uma contraindicação relativa. E aí, qual a técnica, né? Como eu vou me posicionar, como eu vou posicionar o paciente e como a gente vai preparar a sala para realizar o bloqueio do ciático na fossa poplítea. A gente vai preparar um probe linear de alta frequência que vai ser colocado
transversalmente aqui na fossa poplítea. E aí, como que a gente vai posicionar o nosso paciente? A gente tem alguns posicionamentos possíveis. Decúbito ventral. Geralmente, esse posicionamento é feito quando o paciente já vai passar por algum procedimento em decúbito ventral, como, por exemplo, um tendão calcâneo, uma fratura de calcâneo. A gente aproveita já o posicionamento para realizar o bloqueio assim. Vai ter uma foto mais para frente para a gente ver como que é o posicionamento. Decúbito lateral, como mostrado aqui na imagem. A gente vai posicionar o nosso paciente em decúbito lateral, fazer o escaneamento da fossa poplítea. Aqui está o operador, aqui está o paciente, e de frente para o operador, sempre tentando melhorar e ter a melhor ergonomia, o nosso aparelho de ultrassom à nossa frente aqui, facilitando e agilizando o nosso bloqueio. Ou em decúbito dorsal também é possível realizar, a gente faz uma flexão da coxa para fazer esse escaneamento. E o aparelho, como eu já falei, sempre de frente para o operador para facilitar e agilizar a realização do bloqueio. Aqui as técnicas, né, os posicionamentos. Paciente em decúbito dorsal, a gente faz essa flexão, coloca o nosso aparelho na fossa poplítea, a gente já vai ver o escaneamento, a sonoanatomia nos slides, mas a gente encontra a nossa imagem, a gente faz nosso agulhamento aqui. E aqui o paciente em decúbito ventral, recebendo escaneamento para a realização do bloqueio, tá bom? E aí, o que a gente precisa encontrar, o que a gente precisa ver para realizar o nosso ciático, né, aqui nessa região? A gente vai colocar o nosso probe na fossa poplítea do paciente e realizar um exame dinâmico buscando nosso marco anatômico, vai ser nossa artéria poplítea, né, que aqui está em inglês, poplítea, artéria poplítea, e a gente vai fazer um escaneamento dinâmico buscando os nossos nervos, né? E aqui é medial em ambas as imagens, lateral e medial. Encontrando a nossa artéria e nossa veia poplítea, a gente vai ver superficiais a ela duas estruturas hiperecóicas, que são o nervo fibular, o peroneal aqui, que esse aqui é a musculatura do bíceps femoral, ele está lateral, então o fibular que vai para fora, ele é lateral, e o tibial. E conforme a gente faz o exame dinâmico, a gente vai encontrar o ponto de bifurcação. A gente vai trazendo para cefálico e a gente encontra o ponto onde esses nervos se encontram, e trazendo para distal, a gente vai vendo eles se separarem e percorrerem seus caminhos próprios. A técnica clássica de injeção é no ponto exato da bifurcação. A gente vai acompanhando, a partir do momento da bifurcação entre fibular e tibial, a gente faz a injeção do nosso anestésico nesse território. A injeção o agulhamento vem de lateral para medial, e como mostra aqui na imagem, a gente faz a dispersão do nosso anestésico local por entre os dois nervos. Pode ser uma injeção única, ou a gente faz o reposicionamento da agulha visando uma distribuição homogênea de anestésico local, diminuindo assim risco de falha, diminuindo latência, tá? Só lembrando, quando a gente opta por um agulhamento dinâmico e reposicionamento da ponta, é sempre importante ter um domínio maior da técnica, visualizar a agulha durante todo o processo do bloqueio, para a gente não correr riscos de punções intraneurais e punções vasculares, tá? E aí, outra imagem aqui, essa imagem só está invertida, ao contrário, né? Aqui é lateral e aqui é medial, comparado a outra imagem. Então, a gente vê aqui nossa artéria poplítea, veia, e aqui, lateral, o fibular, e medial, o tibial, tá bom? Nossa injeção de anestésico local vem de lateral para medial, aqui é o bíceps femoral, a gente vem de lateral para medial e banha os dois nervos aqui com o anestésico local, tá bom? E aí, quais cuidados a gente deve tomar na realização do bloqueio na fossa poplítea? Como a gente viu, os vasos estão muito próximos da região de agulhamento. Então, se a gente opta por fazer um agulhamento com um reposicionamento da ponta, ou a gente não tem tanto domínio da técnica, a gente tem que tomar cuidado com punção vascular inadvertida, tá? E uma outra coisa que tem que ser discutida com a equipe cirúrgica é que, por ser um nervo que apresenta importante inervação motora do pé e da perna, o paciente vai ter um bloqueio motor mais prolongado quando comparado, por exemplo, com uma raquianestesia. Então, se a equipe cirúrgica não quer um bloqueio motor prolongado, se quer uma fisioterapia precoce, isso é algo que eu tenho que discutir
talvez readequar o meu bloqueio, readequar doses, volumes, ou até optar por outro tipo de analgesia. Sempre lembrar que bloqueios com bloqueio motor prolongado, discutir com a equipe cirúrgica se tudo bem, tá bom? E aí, quando a gente vai pesquisar artigos que falem sobre o ciático na fossa poplítea, o que a gente encontra principalmente são artigos que comparam a injeção, como eu falei anteriormente, logo após no território de bifurcação, quando a gente ainda tem tibial e fibular se iniciando sua separação, mas ainda na mesma bainha, ou quando eles ainda estão juntos como um nervo único um pouco mais cefálico, tá? Só para exemplificar, já volto nesse artigo, só para exemplificar, que tem 2 imagens de acervo pessoal. Isso aqui é uma cirurgia de ressecção de um sarcoma, é um paciente que está em decúbito ventral, tá? Essa aqui é a coxa direita, aqui é lateral, aqui é medial, aqui é cefálico e aqui é caudal, tá? Então, a gente tem aqui o ciático vindo como um nervo único, e aqui iniciando a sua separação em fibular, vindo aqui para a lateral, e tibial, seguindo o trajeto posterior. Então, os estudos comparam a injeção entre o território onde eles iniciam a sua bifurcação ou um bloqueio mais alto, onde eles ainda estão juntos antes da sua divisão. Aqui também a gente vê, aqui é lateral, aqui é medial, aqui é o joelho do paciente. Então, a gente vê aqui o fibular indo para a lateral, o tibial mantendo o seu trajeto posterior, e aí a comparação é que aqui não tem mais a bainha, né, que aqui era uma amputação transfemoral, a gente vê os nervos ainda unidos e aqui após a separação. Então, os estudos comparam a injeção nessas 2 regiões. Então, voltando ao estudo aqui, como que esse estudo foi feito? Ele pegou 68 pacientes divididos entre 2 grupos, um grupo na divisão e um grupo pré-divisão. E o bloqueio foi feito com 30 ml de uma solução de lido a 1%, com BUP com vaso a 0,25%. E a conclusão que ele chega é que não houve diferença estatisticamente significativa no sucesso dos bloqueios, latência e tempo de duração, tá? Já esse outro bloqueio, esse outro estudo faz a mesma comparação, a divisão foi um pouquinho diferente, e a técnica de bloqueio foi guiada por quilo do paciente, 0,3 ml por quilo de mepivacaína a 1%. E o que ele encontrou aqui? Que a técnica subparaneural, ou seja, na divisão, no início da bifurcação, apresentou menor latência e maior duração do bloqueio analgésico, do bloqueio sensitivo. Então, isso aqui tende a ser um consenso, alguns estudos dizem ao contrário, mas ainda que o que a gente acredita é que quando a gente faz o bloqueio, imediatamente após a divisão, a gente tem uma menor latência e uma maior qualidade, uma maior duração do bloqueio, tá? A aula de hoje era mais para fazer uma introdução do ciático, apresentar a primeira via, que é uma via mais comum de ser feita, mais fácil, até mais fácil de ser realizada do que as vias mais profundas, e iniciar a nossa discussão sobre o ciático, que vai continuar nas próximas aulas. Eu abro a aula para discussão, perguntas. Obrigado. Aí. Apareci. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Não, eu fiquei esperando para ver se o Takeda ou o Léo se manifestavam. Ele ficou quieto, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é parabéns para o Vitor, que fez uma divisão e uma explanação muito didática. Eu acho que foi muito boa. E eu quero fazer uma observação que o Vitor já lançou, mas eu vou reforçar. Quando o Vitor colocou que uma das contraindicações do bloqueio é a questão da infecção na região, e colocou que o bloqueio ciático ele é superficial, na região poplítea, de fato, ele é, mas às vezes, por isso que é bom, e por isso que a gente dividiu o tema da aula, né? Por isso que é bom você saber as outras abordagens. E eu nunca vou me esquecer de eu peguei um paciente com mais de uma vez, né? Não era nem celulite, ele infectou uma prótese de joelho e estava com, assim, líquido, mas era muito líquido,
e a cirurgiã falou para mim que ela queria que ele ficasse com o maior tempo de analgesia e que eles iriam revisar e que não queria que ele apoiasse o pé no chão no pós-operatório. E eu queria fazer um ciático para ele. E aí, sem condição de fazer um ciático via poplite, e eu acabei subindo, e ele estava com muita dor, e eu fiz o ciático via anterior. E aí a gente já está tratando o gancho da próxima aula, né? É um bloqueio profundo, e nem sempre, a maioria das vezes, a gente consegue fazer, mas se for uma perna muito musculosa ou pacientes com sobrepeso, aí já começa a ficar mais difícil por ser um bloqueio profundo. E aí também tem que pensar nas regras de anticoagulação, que no meu caso não tinha problema nenhum. Então, só para fazer essa observação e lembrar a importância de saber de mais de uma abordagem, né? Que às vezes você não consegue fazer de uma forma, você saber os outros posicionamentos, as outras abordagens, é muito favorável. O que mais que eu tenho para falar? Era isso. Mas ia elogiar o Vitor, que eu achei que ficou bem divididinho, rápido, e achei que foi ótimo. Obrigado, Cris. Cadê o resto do povo? Só para fazer um adendo, que eu até esqueci de comentar, que a Cris falou, lembrar do bloqueio superficial da anticoagulação, tem um estudo que eu não coloquei aqui, mas é um paciente pediátrico que recebeu uma cirurgia em membro inferior, com um bloqueio contínuo do ciático, era um ciático na pós-poplite, com um catéter de longa permanência para internação e controle álgico, e que foi anticoagulado no pós-operatório, né? E a discussão do trabalho era justamente essa, avaliar o risco de sangramento, o risco de... E ele foi acompanhado diariamente, esse paciente, tanto com ultrassom quanto com outras técnicas para avaliar perfusão na perna, e ele ficou com o catéter por 4 dias e que não houve sangramento, mesmo com o paciente anticoagulado, foi uma técnica segura, foi guiado por ultrassom, então, mesmo com anticoagulação no pós-operatório, se mostrou com uma técnica com segurança. Doutor Leonardo, Bom dia, pessoal. Aberto, doutor Leonardo. Pode falar. Estou de microfone aberto, tudo bem? Não, a aula foi ótima. Eu acho que o bloqueio ciático é um dos bloqueios mais importantes que a gente tem na anestesia regional do membro inferior, né? Na fossa poplítea, né? A utilização deles são muitos casos que a gente pode fazer um bloqueio ciático fossa poplítea e com uma analgesia incrível no pós-operatório, né? Porque você tem uma área, todas as cirurgias infrapatelares, né? Como, né, foi colocado, a área de inervação é enorme, né? Eu acho que só uma coisa que você não comentou, mas que eu acho importante para todo mundo, é que além dele ser um bloqueio extremamente efetivo, ele é um bloqueio ótimo para deixar catéter, né? A chance de deslocar um catéter na fossa poplítea é muito pequena, porque você consegue ancorar muito bem o catéter na musculatura. Então, sempre lembrar disso, que o ciático na fossa poplítea, ele tem essa grande característica de permitir um catéter muito bem locado. Com relação à técnica, eu particularmente acho que essa discussão entre fazer antes, quando está dividindo e depois, não tem muito sentido. Por que eu acho que não tem muito sentido? Porque a grande maioria das vezes que a gente usa o ciático na fossa poplítea é para analgesia pós-operatória. Então, tanto faz, né? Eu acho que essa discussão dá-se muito valor para isso, mas eu acho que não muda tanto, né? Então, eu particularmente faço ele já dividido. Eu não faço quando acabou de dividir. Eu espero ele dividir, eu espero o fibular e o tibial se separarem um pouco, vou lá e faço, porque eu consigo garantir que eu estou vendo muito bem os dois nervos. A minha grande preocupação de vender que a gente deve fazer quando está dividindo é que uma coisa é o Takeda fazendo, né? O Ale, ele faz com uma precisão brutal, ele consegue ver dividindo e ele entra entre os dois. Agora, você pega uma pessoa que nunca fez 1, 2 bloqueios, não domina muito a técnica, eu acho que a gente aumenta o risco dela fazer uma injeção intraneural sem grande benefício, né? Então, eu acho que não, se dividir e deixar ele separar um pouco mais, você vai ter um bloqueio tão efetivo quanto e que, na maioria das vezes, vai ser um bloqueio para analgesia. E aí, eu não ia nem falar isso, eu tinha até esquecido, mas vocês entraram nessa discussão só para finalizar. Poplite, eu concordo, né? É um bloqueio superficial, é um bloqueio que a gente pode fazer no paciente anticoagulado,
mas eu vou lembrar que o único hematoma que eu tive pós-punção, né, e deixei um catéter, foi no ciático fossa poplítea. Então, lembrar que pode acontecer, mas que a grande vantagem disso, o paciente estava anticoagulado, né, já contei esse caso, paciente lá da leucemia, né, tudo, mas a grande vantagem também é que é uma área de fácil compressão, e então também os danos, se acontecer, a chance eu acho que é muito pequena de ter algum dano neurológico depois. Mas parabéns pela aula, muito boa. Obrigado, Léo. Léo, eu acho que, assim, né, realmente você foi sorteado nesse caso. Mas aí eu acho que eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quantos catéteres você passou que o paciente ficou anticoagulado? A maioria, Ale, que eu passei, a gente às vezes lá na dor, a gente passa, por exemplo, no paciente com dor crônica, ciático, vou dar o exemplo do ciático, a gente já passou alguns, paciente com obstrução arterial crônica, interna com dor isquêmica, sabe? E aí a gente deixa o catéter, teve um catéter que ficou 30 dias num paciente, era um ciático fossa poplítea, num paciente da vascular. E ele foi anticoagulado, mas era uma anticoagulação profilática, entendeu? Porque ele estava internado, né? Eu acho também que o grau de anticoagulação, eu acho que pode influenciar nisso, né? E acho que naquele caso era um caso extremíssimo, né? Ela estava naquela anticoagulação, coagulação, enfim. Eu acho que quando o paciente vai ficar no pós-operatório com clexane profilático, eu acho que realmente a chance é muito pequena. Entendi, legal. Você sabe que só comentando aquele negócio da divisão, Léo, que você falou, eu acho que hoje, cada vez mais, quando eu estou orientando alguém a fazer o bloqueio, eu tenho essa tendência de não pegar a iminência da divisão, pedir para a pessoa, sei lá, às vezes deslizar mais 2 milímetros para baixo, para ter certeza dessa divisão e onde vai colocar a agulha. Exatamente pelo que você falou, para a gente ter certeza que não está fazendo a injeção intraneural, né? A gente não, quando os dois estão colados, a gente não tem como delimitar exatamente onde a agulha vai ficar, mas é bem por aí. E isso que você falou de, né, grande maioria dos casos de bloqueio de fazer o isquiático hoje, a gente faz pensando numa analgesia mais pós-operatória do que intraoperatória, né? Raros salvo os casos, principalmente em hospital universitário, que a gente aqui, né, em escola ou coisas assim, que a gente pensa mais como técnica principal da tua técnica de anestesia, né, tanto para intra quanto pós-operatório. A maioria realmente a gente vai fazer depois da RAC, depois da geral, só para o paciente ter conforto no acordar, ou, né, se quiser junto com geral, para ter menos consumo intraoperatório. Cris, queria falar alguma coisa? Sim. É que agora, quando vocês começaram a conversar, eu lembrei de uma coisa. Recentemente, eu estava viajando, né, e um amigo pessoal, ele rompeu o calcânio e foi para a mesa, ele me ligou, mandou mensagem, que queria que eu anestesiasse ele, eu não estava aqui. E aí, bom, foi outro colega que fez, enfim. E aí ele me ligou no pós-operatório imediato, falando para mim assim, Cris, o bloqueio ciático poplíteo, a entrada da agulha medial, aí, e ele é um ortopedista. E eu falei, não, é lateral. Aí ele pegou e bateu a foto da coxa dele com 2 punções mediais próxima à fossa poplítea. Então, assim, eu achei muito estranho. Ele, de fato, tinha recebido o bloqueio ciático, sim, porque durou aí umas 10 horas, 12 horas da primeira abordagem dele. E ele ficou assim, mas que estranho. E ele ficou contestando, né? Enfim, então eu lembrei, porque começou essa discussão, eu sei que o Vitor falou na aula, mas eu quero ressaltar. Então, o ciático, a abordagem dele na via poplítea é de lateral para medial, entende? Então, assim, eu sei que a anestesia regional, apesar de para a gente viver isso e para a gente algumas coisas não terem dúvidas, né? Mas você vê que
E assim, eu vi esse meu amigo, inclusive eu rebloqueei ele, o Takeda sabe, e ele tá com a marca da punção na região medial da coxa. E assim, eu realmente nunca tinha visto alguém fazer esse tipo de abordagem. Então, o que eu imagino que tenha ocorrido? É alguém que está iniciando na anestesia regional, entendeu? E fez essa abordagem de medial para lateral, entendeu? Assim, pode dar errado, pode dar certo, não sei, entende? Mas a questão é que a técnica descrita é de lateral para medial. Então, assim, só estou reforçando isso e assim, eu coloco isso, sabe por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esse é o risco, às vezes, o Instagram, ele é maravilhoso, eu amo o Instagram, todo mundo sabe que eu amo o Instagram, mas o post, ele é raso, né? Por mais que a gente coloque lá como faz, a gente coloca lá anatomia, sonoanatomia, posicionamento do paciente, posicionamento da agulha, isso que a gente faz quando eu faço post de bloqueio, eu tento ser o mais didático, mas o Instagram ele é raso, tem que ser rápido, tem que ser leve, tem que ser um monte de coisa, senão não tem popularidade. Então, assim, eu imagino que tenha sido alguém que esteja iniciando, porque ele é magro, ele não teria nenhuma contraindicação, ele não tinha nenhuma infecção, e ele, de fato, está até hoje, ele está no PO9, e ele está ainda com a marquinha da punção do ciático via medial. Tá bom? Só para ressaltar que a técnica descrita é de lateral para medial. Tá bom, pessoal? Só uma pergunta desse caso. A marca é bem medial ou a marca é mais ou menos no meio? Pensando que será que não. ele fez fora de plano? Não, porque... não, eu pensei nisso. Não, ele me bateu a foto, eu tenho como mandar a foto aqui. Medial, gente, medial. Medial mesmo, medial. Porque algumas pessoas fazem fora de plano, né? O ciático poplíteo, né? Que também não é errado. Não, mas o Léo, se fosse fora de plano, teria que estar posterior, entende? Isso. Teria que estar posterior. Não, está no meio da coxa aqui, assim, ó, proximal ao joelho, como se fosse uma entrada de um IPEC. Exato. É isso que eu ia falar. Será que ele mandou uma entrada como IPEC? Estranho. Mas daí dá para fazer. Dá para fazer o ciático. Não, dá para fazer. Eu pergunto isso. Qual é o problema? Não acho que é o que tem de estrutura. Vai ficar mais profundo. Vai ficar mais profundo. Não, exatamente. Para ver se às vezes a pessoa não. Eu penso muito, não é nem uma questão de. A gente sabe, a maior parte das literaturas e do que a gente vê de descrição aí faz uma entrada lateral. Mas e se a gente pensar que por causa da pessoa, pelo posicionamento, que a gente sabe que pessoa que tem DDH, segurar a perna dobrada, quem está fazendo sozinho, às vezes é difícil. E se para ele, como era uma pessoa magra, não foi mais fácil fazer a rotação externa, como se fosse fazer um IPEC, porque aí a perna não precisa ficar apoiada em lugar nenhum, ele pensa assim, ok, eu vou ter que entrar um pouco mais longe, né? Meu bloqueio às vezes vai ficar um pouco mais profundo, mas, enfim, simplesmente pelo fato de que é mais confortável para ele acomodar a perna desse jeito, não tem que ninguém ficar ajudando, segura a perna e tudo mais. É só isso que eu penso. Teoricamente, a princípio, não existe contraindicação para se fazer um ciático pela via medial. É só um pouco mais difícil. Não, eu sei que não tem contraindicação, gente. Eu estou colocando... eu acho que... Oi? Não, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com a via medial. Porque na via medial, você tem os ramos infrapatelares do safeno passando. Tanto é que os cirurgiões, quando fazem a artroscopia de joelho, uma das complicações que tem, que é muito comum, é o paciente ficar com uma hipoestesia ou anestesia da região medial do joelho por causa da lesão do ramo infrapatelar do safeno, né? Tanto é que isso é muito clássico, né, nas artroscopias. Então, talvez entrar pela medial, você aumente esse risco, né, do trajeto da sua agulha passar por esse ramo. Se vai ter complicação clínica, não dá para saber, porque a gente não faz, né? Mas eu acho que a única... Porque, por exemplo, os cirurgiões, eles não gostam e não fazem uma punção interarticular, por exemplo, pela via medial, né? Sempre pela via lateral. Ou pela inferomedial, não superomedial, né? Léo, você está sem áudio. Oi? Falei tudo, vocês não ouviram? Ouvimos, sim. Não, senão eu não vou repetir, que eu tô com preguiça.
Ouvimos sim, Não, você vocês falou que os ouviram? stories não Acho que o Léo fazem caiu. legal. Ih, caramba. Ai, ai, ai. É isso, não. Era isso. Talvez tenha que pensar nisso. Eita, nós agora caí de vez. Léo, caiu não, tô ouvindo você. Ah, acho que eles caíram, então. Acho que eles caíram, porque eu tô ouvindo você. Ah, Deixa eu ver o então resto. pronto. Então é isso. Não, Léo, então, mas eu achei, me chamou a atenção porque a primeira coisa que esse paciente me contou foi isso. E aí ele bateu a foto, eu tenho a foto. E assim, tá com 2 furinhos na perna dele, assim, na coxa, na região medial. Entendeu? Eu acho assim, eu acho que uma dificuldade técnica maior, você tem que transfixar mais planos musculares. Ele é um paciente magro, tudo bem, ele é um paciente magro, ele é uma cirurgia de calcânio que ele rompeu pela segunda vez, então, enfim. Mas é isso, eu queria colocar isso porque, assim, principalmente para quem está começando, se você faz a via lateral, que é a via descrita, eu sei que não tem contraindicação, mas é a via mais fácil, até porque o fibular ele é mais superficial, né? Quando ele está aqui, quando ele vem, ele divide, ele fica mais superficial. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, né? Se foi por posicionamento, mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E, na verdade, nem me chamou a atenção. É que o paciente é um ortopedista e ele ficou contestando isso comigo. Cadê o povo? Theo? Não, entendi, perfeito. Bom, é isso. É isso. Os meninos caíram, é isso mesmo? Eu acho que eles caíram. Tá bom, então eu vou encerrar aqui. Vamos encerrar, então? Vamos encerrar, perfeito. Foi ótimo. Beleza, gente, muito Obrigado, obrigada. Cris. Cadê? Quem tá aí? Oi, Cris. Obrigado. Oi, Henrique. Tá renovada da viagem? Oi, Cris. Tô, gente. Tô de volta. Faremos as aulas com força total. Então tá bom, pessoal. Vamos encerrar, Beleza, então. gente. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigado pela reunião. Semana que vem. Até vocês semana voltaram. que vem. Tchau. Bom dia. Até mais. Estamos aqui. Tchau. Beijo.